Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez, conforme combinamos, vou apresentar o terceiro vídeo daquela enquete sobre dissuasão, sobre TNP, MTCE e outros documentos. E eu vou aqui expor os fatos, não vou claramente colocar a minha posição, que é uma posição ainda que eu estou ainda montando. Não vai ser muito difícil de retirar ela do que eu vou falar, mas eu não vou expor claramente. E essa nossa conversa aqui, eu vou basear ela em 3 pontos. Né? E vou botar esse slide aí. Nesse slide estão os 3 pontos ao qual a gente vai, um a um, abordar a questão. Primeiro, esses 2 documentos, TNP e MTCR. O primeiro assinado no governo Fernando Henrique, em 98, e o segundo, se não me falha a memória, em 1995. O TNP é o Tratado de Não Proliferação e o MTCR é o Missile Technology Control Regime, que é o regime de controle de tecnologia de mísseis. Nenhum desses 2 documentos deveriam ter sido assinados pelo Brasil. Nem o TNP e muito menos o MTCR. O MTCR a gente tem que tomar providências rápidas para denunciar esse tratado, que na verdade não é um tratado. Ele é um acordo sutil entre alguns países, o Brasil assinou, que se comprometeriam. Né? Então não é um tratado, não é algo que obriga. Então a gente deveria logo de cara denunciar esse, que impede termos tecnologia que nos dê mísseis de longos alcances, inclusive prejudicando até o desenvolvimento do nosso VLS, que seria o míssil, seria o foguete lançador de satélite. Mas vamos primeiro falar do TNP, que é mais conhecido. Né? O TNP é um tratado esdrúxulo, extremamente injusto, né? Para com os países que assinam e não têm tecnologia nuclear. Ele é baseado em 3 pilares. Né? O pilar da não proliferação, o pilar do desarmamento e o pilar do uso pacífico. Né? Já de cara, né, a gente percebe que é um tratado injusto, né, que cria 2 tipos, né, de nações. As nações, 2 classes de Estado. Né, as nações nucleares e as não nucleares. Os Estados nuclearmente armados e os Estados não nuclearmente armados. Como até disse, muito bem disse, né, um tempo atrás, um ex-ministro de Relações Exteriores da Índia, o senhor Singh, que a Índia, como sabem, não assinou esse acordo, ele dizia que isso era um apartheid nuclear, né, que criava 2 classes de Estado. E o pilar, por exemplo, da não proliferação, né, ele até, de certo modo, tem contribuído para que os países não enveredem na tecnologia nuclear de armas, né, mas ele cria esses 2 tipos de estados. Ele cria aqueles que podem e aqueles que não podem. Isso é uma coisa que deve ser, né, da soberania de cada país. Se o próprio país deve decidir se quer entrar ou não nessa tecnologia de armas nucleares. E não ser regulado por aqueles que já têm, né, e que pretendem ter a exclusividade. Né. Então, no Tratado de Não Proliferação, os países que têm não podem ceder nenhuma tecnologia nuclear para os que não têm. O que a gente sabe que não é isso que acontece, porque a Índia e o Paquistão receberam informações para os seus programas nucleares. O pilar do desarmamento, a gente sabe que é mais utópico ainda. Não existe o desarmamento, se existe é uma coisa lenta, que não tem efeito nenhum e não há nenhuma garantia, não existe nenhuma segurança, né, que existirá algum dia um desarmamento. Nenhum país vai confiar em que um outro país nuclear vai eliminar todas as suas armas nucleares. E o terceiro pilar é o uso pacífico, que também tem suas tensões, né, simplesmente porque a maioria das tecnologias de uso pacífico usa urânio enriquecido. E o urânio enriquecido serve para bomba. Então também o uso pacífico, o outro pilar desse tratado, também tem tensões. Então, resumindo, esse é um tratado discriminatório,
e o Brasil nunca deveria ter assinado, independente se tem ou não tem intenção de fabricar e construir armas nucleares para suas forças armadas. Já o nosso MTCR é um monstro mais esdrúxulo ainda, né? Porque é um acordo tácito, né? Não é um tratado, como eu disse, que não permite que os países desenvolvam tecnologia de mísseis. Quer dizer que se nós quiséssemos fazer um míssil de cruzeiro de mais do que 300 quilômetros e portando cargas de mais de 500 quilos, nós teoricamente não poderíamos, porque assinamos essa aberração aí. Então, eu também acho que o MTCR é um documento que o Brasil deveria tacitamente sair fora, né? E não obrigatoriamente isso significa que iríamos partir para armas nucleares, né? Bom, o segundo ponto da nossa conversa hoje seria a questão da dissuasão, né? Os Estados Unidos, eles, como nação que se julga com acordos para proteger o mundo livre, né, eles alegam que eles, como alguns críticos dizem, não têm armas suficientes para destruir o mundo várias vezes. Eles dizem o seguinte, que eles usariam uma filosofia não de counter-force, não de counter-value, mas de counter-force. O que significa isso? Eles não teriam armas nucleares para atacar as cidades do seu inimigo potencial, seja lá a Rússia ou a China. Teriam armas nucleares para atacar as instalações nucleares. E por isso eles precisariam ter pelo menos 2 armas nucleares para cada instalação, e isso levaria o número de armas nucleares necessárias em torno de 2.000, se você levar em conta as instalações nucleares de Rússia e China. Então, o argumento para ter 2.000 armas nucleares, o último tratado limitou em 1.550, mais um estoque de 500. Né? Então, essa alegação é que não há que a necessidade de ter essas 2.000 é porque a filosofia, a estratégia americana seria de counter-force, ou seja, atacar, como eu disse, os objetivos militares. Isso aí, a história nega isso, né? Por quê? Porque durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos atacou 66 cidades do Japão, praticamente destruindo 66 cidades, e mais 2 cidades com armas nucleares. Então ele atacou as cidades. Bombardeios de Tóquio e todas as grandes cidades japonesas foram feitos intensivamente. Então não foi uma estratégia de counter-force, foi uma estratégia de counter-value, né? E há alguns estudiosos muito ligados às pessoas que defendem o desarmamento, de que nem as 2 bombas nucleares são realmente o que determinaram o fim da guerra. O que teria determinado o fim da guerra teria sido a possível invasão da Rússia, que a Rússia ia decretar a invasão. E o Japão preferiu, então, resolver logo a situação com os Estados Unidos. Porque bombardeio por bombardeio, eles já vinham tendo as suas cidades bombardeadas há muito tempo, quase todas as cidades destruídas, e não é isso que alguns dizem que fez, que apressou. É lógico que as 2 bombas deram o impulso final, mas que haviam outras razões, né? Agora, como disse, os Estados Unidos alega ter um compromisso com o mundo livre e um acordo para que eles não desenvolvam armas nucleares, assim Coreia do Sul, Japão, Alemanha, etc., não desenvolveriam, e eles seriam os defensores desses países. E eles alegam, né, que, ao contrário, por exemplo, do arsenal russo, o seu arsenal está deteriorado, né? Eles não têm uma nova ogiva desde 1990, que é a W88, não fazem mais testes, houve o banimento dos testes nucleares, como todos sabem, esse banimento ocorreu na década de 90, foi um documento, o Comprehensive Test Ban Treaty, que eliminou os testes na atmosfera, mas eles alegam que fazer a manutenção como eles estão fazendo,
com dois programas que eles usam, que é o Life Extended Program, que é o LEAP, e o SSP, que é o Stockpile Stewardship Program. São dois programas com que eles fazem para fazer a manutenção dessas ogivas nucleares. Eles alegam que sem testes, isto aí não é ciência, isto é uma loteria. Né? Eles estariam, existem nos Estados Unidos forças pressionando ao presidente americano para reiniciar testes subterrâneos, porque seria, segundo esses técnicos, impossível você ter a garantia que o estoque nuclear funcionaria a contento. Que o programa de extensão, que são trocados vários equipamentos das ogivas, e a gestão do stockpile, a gestão do estoque, não são suficientes para garantir que o arsenal americano esteja eficiente. Então eles estão falando em retomar testes. E aonde? Agora o grande problema é aonde? Nevada, onde eles faziam, naquela época Nevada tinha na sua área metropolitana, cerca de 650 mil. Hoje não, hoje é uma quantidade muito grande, mais de 2 milhões na área metropolitana, arranha-céus enormes. Eles não têm, teria que ser feito um estudo muito grande para ver a questão sísmica no local, para ver se eles poderiam fazer novamente teste. Existe um outro site, só mais um, que seriam nas ilhas das Aleutas, as ilhas Aleutas lá do Alasca. Seria a ilha de Anchieta, que ele já tem algumas instalações que já estão deterioradas, praticamente não tem nada mais lá, só tem realmente algumas estruturas que foram feitas durante os testes que foram feitos lá. Né? Então, eles estão com esse grande dilema. Existem outros lugares, como podemos voltar aos testes, porque, segundo eles, não há garantia de que os equipamentos, as ogivas nucleares, tenham total eficiência. Como dizem alguns cientistas, o programa de gestão, esse programa de gestão que eles chamam de SSP, Stockpile Stewardship Program, alguns cientistas dizem que isso é religião, não é ciência. Então, veja que eu falei isso tudo e esses compromissos, essa postura nuclear, né, que exijam que um país tenha para poder manter seu arsenal, é muito mais do que ter a bomba e ter os veículos lançadores. Né. É um complexo nuclear muito grande. Né. Então é preciso que as pessoas reflitam que você ter armamento nuclear não é simplesmente você ter a bomba e ter o veículo lançador. Né? Existe muito mais coisa envolvida, muito custo e muita ciência envolvida. Né? Além disso, os especialistas alegam que toda a expertise da época dos testes praticamente se perdeu. As instalações em Nevada estão abandonadas, pouca coisa, talvez alguns dos shafts poderiam ainda ser utilizados, mas pouca coisa poderia ser utilizada. Praticamente teria que ser feita uma nova instalação, novos projetos, porque muita coisa mudou, a tecnologia mudou e muitos dos especialistas que trabalhavam naquela época já se aposentaram ou faleceram. E os testes, se os Estados Unidos retomassem os testes, seriam feitos por pessoas sem nenhuma experiência ainda na questão de testes nucleares. Seria, segundo os relatórios que eu li, a situação depois de 1990 se deteriorou completamente com relação ao tema testes nucleares. Eu acho que com esses 3 aspectos que eu coloquei aí, acho que deu para dar uma visão de o problema de você ter uma doutrina nuclear instalada nas suas Forças Armadas. Né? Então, recapitulando, independente de termos ou não termos intenção de partir para armas nucleares, os dois tratados ou acordos ou agreements que regulam isso deveriam ser imediatamente denunciados pelo Brasil, deveria sair fora disso, não significando, como diz, que o Brasil vá enveredar. Isso é uma decisão que tem que ser tomada pelos brasileiros.
Então, é isso. Eu espero que as pessoas reflitam, essas que falam muito que a gente deve entrar logo numa corrida nuclear, numa instalação, que reflitam que isso não é uma coisa assim, um estalar de dedos. Tá? Existe muita coisa envolvida nisso. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.